interativa. Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo Spotify, YouTube, os mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje vamos falar sobre hidroginástica, só que hidroginástica avançada. A gente falou sobre hidroginástica básica e agora vamos para o lado do avançado. Eu trouxe um especialista, Alex Maris. Muito obrigado pela presença, Alex. É um prazer, eu aqui agradeço o convite. E antes de a gente entrar nesse assunto tão importante, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Tipo uma academia lá do Mato Grosso do Sul, que visa a educação aquática, sempre voltada na parte de prevenção, além da formação global das crianças. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificados. O aplicativo da SwimTrack para você fazer monitoramento do seu aluno com avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, fazer chamada, enviar vídeos. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Se você está sem tempo de criar plano de aula, vem com a gente. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG de 95 que visa a redução no número de casos de afogamento. Mas vamos deixar de papo e vamos para o assunto que interessa. Mas, Alex, conta para o nosso público aí, como você iniciou sua jornada aí no universo da hidroginástica e como você se tornou referência na área? Bom, vamos lá. Em 2001, eu entrei na universidade. E eu sempre gostei de atividade física, apesar de não viver de atividade física há muitos anos, né? Tem aí 20 e poucos anos. Só que eu sempre gostei de estar dentro da piscina. Eu aprendi a nadar com 8 anos de idade e, para ser bem sincero, quando eu entrei na educação física, o meu objetivo nem era trabalhar com educação física. Foi uma coisa bem egoísta, assim. Eu era atleta de karatê e eu queria melhorar minha performance nos campeonatos, né? Eu era seleção brasileira na época e eu queria melhorar minha performance. E aí fui para a educação física procurar como eu poderia, através do conhecimento da educação física, melhorar meus resultados. Só que aí quando a gente vai estudando, conhecendo professores que motivam a gente, eu acabei logo no segundo período conhecendo um professor que hoje é um grande amigo, ele se chama Amailton Salles, e o Amailton me mostrou o universo da água, né? Começando pela natação. E aí, desde o início, assim, no segundo período, eu já falei, caramba, é com isso que eu quero trabalhar. No segundo período eu já tinha definido. E eu era contador, eu trabalhava com contabilidade, no escritóriozinho sentado na cadeira igual você está aí. Só que na hora que eu conheci a natação, né, a ciência por trás da natação, eu falei, caramba, mas dá para viver com isso. Eu quero viver com isso. E aí, conversando com o professor, ele falou assim, olha, tem um banco de estágios no site da universidade que você pode começar a aprender na prática como é dar aula de natação, aprender outras modalidades que tem na água. E aí comecei a fazer estágio. Então eu comecei a me interessar pela hidroginástica no mesmo estágio. Eu tinha o dono da academia, que era o professor Roberto Xavier, que ele se chama. O Roberto, ele não só era o dono, mas ele estava dentro da piscina e ele ajudava a gente, ele dava orientação, ele ensinava. Não só jogava o professor, falava se vira que você não é quadrado, que é o que acontece muito, né, infelizmente. E aí, na terceira semana de estágio, eu estava fazendo aula dentro da piscina de uma colega minha. Então eu estava fazendo uma aula de hidroginástica, conhecendo os alunos, até então eu estava só na natação. E na terceira semana eu comecei a acompanhar a hidroginástica. O que aconteceu na semana seguinte? A minha colega estava de sinusite. Não tinha ninguém para dar aquela aula. E como eu sou um cara muito interativo, no primeiro dia que eu estava dentro da piscina, eu já estava conversando com todo mundo, já sabia o nome de algumas alunas, mas não fazia ideia como é que dava uma aula. Aí ela ligou para a academia perto do horário da aula, falou, não consigo ir, a sinusite está muito ruim, minha cabeça está estourando, eu não vou trabalhar hoje. O dono da academia vira para mim, Alex, você vai ter que assumir essa turma hoje. Eu falei, tá doido, eu só fiz uma aula, eu não consigo. Para Alex, a gente não tem alternativa, então todos os professores dando aula. Conversa com os alunos e fala que você realmente está aprendendo, mas você vai tentar. Eu falei, tá joia, vamos lá. E aí eu comecei a dar aula de hidroginástica, né? E nunca mais parei. Eu acho que nesse meio tempo,
desde quando eu estava na faculdade, o que eu vi de importante era eu preciso me qualificar. Então, em 2002, eu já estava viajando para Poços de Caldas, para o ENAF, né, que na época era o maior congresso que a gente tinha no nosso país em número de participantes. Eu comecei a fazer os cursos para poder entender como é que eu ministrava a aula, como eu lidava com o aluno, como era o processo pedagógico. E depois que eu comecei, eu nunca mais parei, né? Mesmo ministrando cursos hoje em dia, né? Desde 2008 eu dou curso, pelo ENAF, inclusive desde 2008, eu sou um dos professores. De 2022 para cá, eu sou coordenador da área aquática em BH, do Congresso, e ainda pelo menos um curso por semestre eu gosto de fazer. Então em junho agora, a equipe do Minas Tênis Clube foi para o Fitness Brasil. Então acho que deve ter ido em torno de uns 50 e poucos professores, e eu fui fazer um curso da área aquática, né? Enquanto todo mundo foi fazer cursos específicos, eu fiz um curso da área aquática. Então, assim, uma coisa que eu nunca deixei, eu acho que todo mundo tem que seguir essa ideia, é que a gente nunca sabe tudo. A gente precisa se qualificar, a gente precisa ler. Eu compro pelo menos um livro por semestre, né, para poder entender o que está acontecendo de novidade no mercado. Então, se eu pudesse deixar uma dica para todo mundo de como ser um bom profissional, se qualifique, né? Eu fiz pós-graduação em natação e atividade aquática. Depois eu fiz uma pós-graduação em medicina do exercício do esporte, porque queria entender como é o exercício na doença, que é o que tem na nossa hidroginástica, né? Como eu lido com pessoas doentes, né? Eu tenho um aluno que tem câncer na minha piscina. Já tive aluno que teve Covid, que teve que ser entubado e voltou para a piscina. Como lida com esse aluno, né? Inclusive tem um capítulo de um livro que se chama Hidro para Todos. Eu acho que a gente nem deve ter mais nenhum exemplar à venda. Eu devo ter 5 lá em casa e acabou. A gente fez uma tiragem de 1000, rapidinho acabou. E um dos capítulos é justamente hidro pós-Covid-19. E lá tem como você lida com pessoas com esclerose múltipla. Será que todo mundo sabe lidar com um aluno que tem esclerose múltipla? Eu mesmo, vou ser bem sincero, quando eu tive um aluno com esclerose, e isso há uns 5 anos atrás, eu tive que procurar literatura. Eu não sabia como eu poderia ajudar aquele aluno. Não dá para ignorar que você tem um aluno com esclerose na sua aula, só ministrando exercício um atrás do outro. A gente tem que dar dicas. Faz isso aqui, faz aquilo ali, evita aquilo lá. Então é estudar. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Acho que é uma mensagem importante, então deixa um desafio aí para vocês. Escrevam aí nos comentários quantos cursos você fez esse ano de 2024. O Alex não falou, mas eu encontrei ele em maio desse ano, fazendo uma certificação internacional. A gente esteve lá em São Paulo, um evento grande feito ali pelo INAT. Eu encontrei o Alex lá, encontrei ele em outros eventos. Não é porque a gente é palestrante que a gente não está estudando, a gente sempre tem o que aprender. E você, do outro lado? O que você está aprendendo? Que informação você correu atrás? Você fez curso de pós-graduação? Não fez? Foi para o seu mestrado? No século passado, meu pai, por exemplo, estudava durante 20 anos e trabalhava por 40 anos com a mesma informação. Hoje não está mais. Eu estou na faculdade, quando eu saio da faculdade a informação já é outra. O mundo está mudando rapidamente, você precisa ter as novas informações. Então, uma grande mensagem aí que o Alex deixou, a importância de a gente estudar. Mas aí, Alex, a gente falou na entrevista passada sobre a hidroginástica básica, então a gente já sabe o que é o básico da hidroginástica, mas o que você considera essencial para aquele professor? Qual é o diferencial daquele professor que ele já tem o básico, mas para ele sair daquela curva e falar, nossa, esse professor ele tem qualidade? Como você consegue aí colocar numa balança ou medir a parte prática, a parte teórica, quanto cada um é importante, ou o que eu tenho que levar mais em consideração, ou o que lá dentro da piscina faz a diferença? Bom, não há como a gente separar teoria e prática, né? A minha prática ela tem que ser embasada no que a ciência mostra que funciona. Então, para eu saber o que a ciência mostra que funciona, é artigo científico. Durante um ano retrasado, para ser bem específico, eu fiz uma mentoria só de artigo científico, durante um ano. No ano passado, eu fiz uma mentoria só sobre fisiologia do exercício aplicado. Então, se a gente pegar tudo isso, né, esse arcabouço teórico, e conseguir montar aulas eficientes, a gente vai conseguir, na prática, pegar o que a ciência mostra que funciona, né? Então, o que eu sugiro é ler pelo menos um artigo por semana da área e um artigo mais abrangente, por exemplo, que fala sobre biomecânica,
que fale sobre fisiologia, né? E pelo menos um artigo que fale sobre doenças, porque não tem como, 90% ou mais dos nossos alunos, me arrisco a falar que é mais, tem no mínimo um problema de saúde, ou é hipertensão, ou é diabetes, ou um problema articular. Então isso você vai encontrar na sua oficina, não tem como, até os jovens ou gestante. E aí, você sabe como é que é a fisiologia da gestação? Né? Então, um dos cursos que eu estou bolando com uma amiga minha, que é professora lá no UniBH, é justamente o curso de gestante, terra e água. Porque elas não vivem só na água. E aí, quando elas estão fora da tua aula, você tem alguma dica para ela de como melhorar a saúde dela no dia a dia, como ter uma boa gestação, após a gravidez, o que ela faz, né, para manter a sua saúde? Então a gente está começando a rolar cursos nesse sentido. E o que eu acho que o professor de hidroginástica tem que fazer é de vez em quando entrar na água. Ele tem que testar os exercícios. Ele tem que ver se aquele exercício é possível executar. Ele tem que ver a relação custo-benefício do exercício. Nossa, esse exercício aqui é muito legal. Todo mundo consegue fazer. Né? Então, às vezes, ele achou um exercício lá mirabolante, que o aluno dá 2 chutes para cima, aí depois ele fica sem espaguete, ele vira na posição lá do grau, na cabeça fora d'água. É legal? É legal. A senhorinha de 82 anos faz, porque ela precisa mais do que a pessoa de 20. Né? Então, eu preciso ver a relação custo-benefício, eu preciso ver se a questão fisiológica e morfológica vai melhorar com esse exercício. E não simplesmente começar a montar exercícios por montar exercícios. Eu vou dar um exemplo. A gente sabe, através da ciência, que nós temos um déficit de força da relação anterior em relação posterior. Então, se eu carrego, por exemplo, com o meu bíceps 30 quilos, o meu tríceps não dá conta. Né? O meu tríceps não empurra 30 quilos. Se o meu quadríceps empurra 100 quilos, o meu posterior de coxa não empurra 100 quilos, ele vai empurrar em torno de 70. Então, na hora de montar os exercícios, eu me preocupo com a relação anterior-posterior. Então, quantos exercícios eu dou para a relação anterior do meu corpo? Quantos exercícios eu dou para a parte posterior do meu corpo? Porque a gente monta exercícios passos para frente e os exercícios para trás. Então, o que eu procuro durante as minhas aulas vigiar é a relação anterior-posterior, por exemplo. É uma boa forma de você dar uma aula, no mínimo, que não vai aumentar esse déficit de força. Que eu vou pelo menos igualar ou às vezes até melhorar a força dos meus posteriores. Principalmente posterior de coxa e costas. Né? Porque se eu tenho costas fracas, o que acontece com o ombro? Ele anterioriza. A minha escápula começa a ficar sem força, ela perde contratibilidade, e aí o peitoral, que é um músculo grande, começa a puxar o ombro para frente. E aí a gente vai começar a ter alunos cifóticos. Né? Então, se eu melhoro a força dos meus posteriores, eu melhoro a postura. E todo mundo só preocupa com o abdômen. E a coisa mais difícil que tem na água é treinar o abdômen. Quem faz exercício na água sabe disso. Exercício prático para abdominal, eficiente na água, não é fácil. Porque às vezes você que tem aí 20, 30, 40 anos faz. Mas a senhorinha de 80, que tem essa região toda flácida, para você conseguir atingir a musculatura dela, não é fácil. Bom, você já lançou mais um desafio. Então, primeiro desafio foi o desafio dos cursos. Segundo desafio, ler pelo menos 3 artigos por semana. Você está lendo algum artigo na sua área? Escreve aí nos comentários. E você falou uma coisa também que é legal ressaltar, que é a parte da doença. Então a gente tem diversas patologias. Com certeza algum aluno que tem essa patologia está na sua aula. Pelo menos, é possível você pegar uma aula inteira ali, com 30 alunos sem nenhuma patologia. Você comentou sobre o Covid, e a gente tem ainda o Covid longa, que é a ocorrência depois do Covid, até 1 ano. Tem gente que tem sequelas do Covid que ele pegou, às vezes Covid que ele nem percebeu, estava sintomático, mas as sequelas vêm depois. A gente tem uma entrevista sobre Covid longa aqui no nosso canal, corre lá, veja que é muito importante ver se está com dor de cabeça, perda de memória, queda de cabelo. Você nem sabe, às vezes é uma Covid que você pegou e você estava sintomático e nem percebeu, e você está tendo sequelas dela. Mas, Alex, eu vejo muito assim cursos quando a gente roda o Brasil, aí o pessoal sempre em busca de novos repertórios, o pessoal fica lá fora anotando exercício. Qual a importância aí dessa busca incessante aí por novos repertórios nas aulas de hidroginástica? Olha, não que exercícios novos não sejam importantes, né?
Mas, por exemplo, quem segue algumas referências na hidroginástica, eu tenho um grande amigo, inclusive, que veio em BH semana passada, né, que é o professor doutorando Nino Corrage. A base da aula dele são 8 exercícios. São 8 exercícios. Porque a partir desses 8 exercícios, você tem 16, você tem 32 e por aí vai. Né? Dá para você fazer 50, 60, 70 exercícios, mas não, né, levando ali para a prática. É o polichinelo, é o pêndulo, é a corrida estacionária, é o chute, é o esqui, os saltos. E aí, se a gente pega esses exercícios básicos, né, porque todos eles são direcionados para membro inferior. Se eu pego um exercício, por exemplo, de polichinelo e eu mudo o braço, eu já tenho 2 exercícios. Se eu mudo o braço novamente, por exemplo, eu estou trabalhando com o braço na horizontal, e de repente eu trabalho com o braço na vertical e mantenho a perna, eu tenho um novo exercício. Se eu somo o exercício vertical com horizontal, eu tenho um novo exercício. E eu tenho uma nova tarefa para o meu aluno, né? E a somatória desses exercícios ainda vai criar uma outra coisa que se chama liberação de BDNF. Se a gente trouxer lá do inglês para o português, que chama fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que a gente libera toda vez que você obriga o teu aluno a raciocinar para produzir um movimento, ou seja, exercícios coreografados. Né? Então, exercícios coreografados liberam o BDNF, outros tipos de exercícios também liberam, mas os coreografados principalmente, onde o aluno tem que lembrar uma sequência de exercícios. Então, por exemplo, uma outra coisa que é legal para liberar BDNF, você manda ele jogar a bola para cima e bater uma palma, é o que a gente chama de desafio motor-motor. Ele tem que jogar para cima, bater uma palma e segurar a bola novamente. Tem um desafio que é cognitivo-motor. Esse desafio cognitivo-motor, por exemplo, ele vai falar tudo que tem na casa dele, empurrando a água e indo para trás. Na minha cozinha tem pia, tem fogão, tem panela, tem prato. Aí depois você manda ele ir para frente correndo e fala tudo que tem no banheiro. Ele tem que raciocinar e ainda fazer correto o exercício que você deu para ele. Isso libera o BDNF, que é o Brain Derivative Neurotrophic Factor em inglês. Esse BDNF, ele fabrica o que a gente chama de neurogênese, né? Então eu tenho novos caminhos, novas ramificações neurais. Até alguns anos atrás não se acreditava que o idoso poderia ter neurogênese. E a partir de alguns estudos que teve de alguns anos para cá, se acredita e consegue ver que é possível essa neurogênese na hidroginástica. Então a gente consegue prevenir Alzheimer com hidroginástica. Isso é fantástico. Problemas neurodegenerativos através do exercício físico, direcionado, sistematizado, planejado. Na entrevista passada sobre hidroginástica básica, a gente falou muito da relação da força com o ganho de massa muscular ou até a manutenção, para quem a gente está falando da terceira idade, que já tem a perda natural. E agora, nessa entrevista avançada, eu queria que você falasse da importância da mobilidade e da flexibilidade e como a gente consegue ter esses ganhos na hidroginástica. Bom, todo ser humano ele tem uma proteína que chama relaxina, né? A relaxina, ela auxilia na contratibilidade articular. Então, quando a gente vai passando os anos, a produção de relaxina diminui, aumenta-se a complacência arterial, tem enrijecimento dos vasos, por isso a pressão alta chega. As articulações vão se desgastando e automaticamente a flexibilidade vai diminuindo. Diminuindo flexibilidade, mobilidade, ela caminha junto com a diminuição da flexibilidade. Se eu tenho baixa flexibilidade, principalmente em membros inferiores, acontece um fenômeno, principalmente com o idoso, octogenário, é mais comum da gente ver, né, após os 80, que a gente chama-se de festinação. Festinação é aquela passada curtinha do idoso. Por que isso acontece? A festinação acontece porque o idoso não tem músculo para levantar, né, para produzir uma flexão de quadril, uma flexão de joelho e fazer uma passada larga. E qual o problema de fazer uma passada curta pela falta de flexibilidade e mobilidade? Ele cai, porque o pé arrasta no chão. Qualquer mudança no relevo vai fazer com que ele tropique e esborrache, né? Ele esborrachou, ele vai ser hospitalizado, e daí vai uma série de problemas que é uma reação em cadeia, que pode ser que leve à morte. Outro problema que a gente tem muito sério com internação de idoso pós-queda é trombose, né? Ele tem problema de coagulação, né? Tudo no idoso vai decaindo com a idade, né? Infelizmente, após os 70, a gente costuma brincar
que é descida de ladeira. Então a única forma de melhorar isso é com atividade física. E a hidroginástica, a gente tem uma coisa muito a favor em relação às modalidades de terra, que são as propriedades físicas do meio líquido. Então o empuxo ajuda o sujeito a levantar a perna, né? A pressão hidrostática vai melhorar o retorno venoso por causa da pressão lá nos membros inferiores, vai melhorar a questão da pressão arterial, porque você entra na água e você tem de 7 a 10% de diminuição de frequência cardíaca. Então isso tudo vai fazer com que o idoso na água tenha um resultado mais interessante. Porém, os estudos mostram que não é só entrar na água, a gente precisa ter um treino eficiente, né? E aí a gente já falou mais ou menos por alto como é ter um treino eficiente, que é você bolar quanto é de força, quanto é de cardio, qual o método adequado, se alternado do segmento, direcionado para o grupamento, o anterior posterior, e aí vai, se é fartlek, e a gente pode falar que tem mais de 30 métodos diferentes para se trabalhar, né? Vem tudo lá da teoria do treinamento esportivo que a gente consegue transferir para hidro, e todo mundo acha que é só no esporte, não é. Porém, apesar de tudo, tem treinos que vão acontecer só na água, né? Então, assim, se a gente tiver o conhecimento do que eu tenho que fazer, como fazer o planejamento disso, como eu vou distribuir essas cargas ao longo da semana, do mês, do ano, eu tenho um resultado legal com esses idosos. A gente vê a hidroginástica muito popularizada, principalmente na terceira idade. Os médicos se incentivam muito, encaminham muito o pessoal para nossas aulas. Mas como faz para a gente manter esses alunos? Porque a gente vê uma rotatividade, às vezes, nas aulas de hidroginástica. O que faz esses alunos abandonarem a hidroginástica? O quanto você vê que, às vezes, é culpa do professor ali, entre aspas, né? É uma responsabilidade nossa fazer esses alunos motivados, engajarem e permanecer na nossa atividade. É uma somatória de fatores, né? Tem um professor que eu gosto muito dele, que ele se chama Guilherme Pucher. E ele estava falando sobre natação e eu estava escutando uma entrevista dele no Instagram, né? Eles estavam lançando uma pós-graduação e tal em natação. E uma coisa que ele falou interessante e que me marcou muito, porque eu acredito nisso que ele falou também, é que a gente não pode deixar de lado o oba-oba. Então, a aula não pode ser só o oba-oba, né? Igual eu brinquei na nosso outro bate-papo, não pode ser treino fofo. Porém, o oba-oba faz parte. Em 2006, a professora Mercedes Nogueira, que na época era coordenadora do ENAF, foi ela que me levou para o congresso, a gente estava num bate-papo, né, fazendo um curso com ela, e uma coisa que ela falou foi o seguinte: existia uma pesquisa, né, onde eles perguntaram no estado de São Paulo, isso bem antigo, anterior a 2006, qual era o melhor professor da cidade. E eles rodaram as academias. Qual era o tipo de professor, qual era o perfil do professor que, segundo os alunos da hidroginástica, segundo quem faz, seria o melhor profissional. Por incrível que pareça, não era o técnico, não era aquele professor que lia pra caramba, que conhecia exercício e que não deixava ninguém conversar, mas era o professor que interagia com o aluno. Então uma dica é, primeiro, interação, né? Não dá pra falar aquele lá é o número 1 da chamada, aquele é o 2, aquele é o 3, não, aquele é a Dona Maria tem problema de joelho, tem 2 gatos, os gatos dele não enxerga, você tem que saber quem é o aluno, né? Então quando você sabe quem é o aluno chega e você pergunta, e aí, tomou o remédio? Eu sei que você é diabética, você aplicou insulina, depois você aplicou insulina, você comeu, né? Como está a tua pressão? Tua pressão estava desregulada semana passada. Então isso segura o aluno. O aluno tem que entender que você sabe quem é ele, que você está interessado nele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um planejamento eficiente. Esse aluno, ele tem que entender que você quer o bem dele. E o bem dele vai vir a partir da interação que você tem com o teu planejamento e o aluno. Quando você mostra para o teu aluno, por exemplo, que ele melhorou a força. Como é que eu sei que ele melhorou a força? Porque antes ele fazia 10 movimentos em 10 segundos. E agora ele faz 12 movimentos em 10 segundos. Significa que alguma coisa melhorou, né? Então, através do resultado, eu também seguro meu aluno. E aí uma forma de a gente saber que o aluno teve resultado ou não. Por exemplo, tem algumas atividades que a gente pode fazer na hidro que elas podem levar o aluno a enxergar melhor. Há uns 8, 9 anos atrás, o Dr. Fabrício Madureira teve em BH, através do ENAF,
E aí ele deu uma dica pra gente de algumas atividades que a gente poderia fazer durante a sessão de aula, não deveria ser separada da sessão de aula, para o aluno perceber que ele melhorou ou até mesmo que ele precisa melhorar, que ele piorou. Então, exercícios para os principais músculos, por exemplo, quadríceps, abdômen, bíceps e musculatura das costas, né, para melhorar a postura. Então, eu vou pegar um exercício para cada um desses músculos, vou fazer ele por 30 segundos na maior velocidade possível, ancorado na parede, bem estabilizado, numa posição que ele consiga estar bem estabilizado. E durante 30 segundos, cada aluno vai ter a incumbência de contar o número de repetições. Vou deixar ele descansar 30 segundos e vou fazer isso por 3 vezes. A primeira vez, na verdade, um total de 4. A primeira vez é para ele entender e consertar a questão de amplitude, a questão de movimento, se o braço é assim, se o braço é assim, se a mão fechada, se é aberta. Então, a primeira execução dele de 30 segundos de velocidade máxima vai ser para ajustar o movimento. Aí eu vou dar uma pausa para todo mundo descansar. Descansou, 30 segundos de execução, 30 de pausa. 30 de execução, 30 de pausa. 3 séries. Quantas séries, quantos movimentos ele conseguiu fazer em cada um dos músculos que ele executou? Se lá no final, na última série, ele fez mais movimentos, ele roubou. Significa que ele segurou a onda no início. E aí eu vou fazer isso depois de 3 meses, depois de 3 meses, depois de 3 meses. Porque ele vai entender que o objetivo é fazer com que ele perceba que ele melhorou. Ou seja, o resultado é um teste de força executado dentro da piscina. Então dá para fazer isso durante o período de aula. Vocês avisam com antecedência. Na quarta-feira ninguém falta, vai ter teste. E aí todo mundo já tinha feito 3 meses atrás, já sabe como é. Então a gente cria engajamento. E através do teste a gente mostra a melhora de força. Então, um dos 5 principais motivos que fazem um aluno desistir. Um deles, o Alex já falou na entrevista passada, que é o resultado. Então, se o aluno não chega no resultado que ele queria quando se matriculou, ele sai. E o segundo, às vezes, é que ele não enxerga esse resultado. Às vezes ele atingiu esse resultado, mas o aluno não enxerga, porque ele não entende o processo. E aí, através dessas avaliações, você vai entregar esse processo para o aluno, ele vai entender, ou ele vai enxergar esse alcance desses resultados. Então, dicas valiosas aí que o Alex deu. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Alex, como lidar com um grande desafio da hidroginástica, que é trabalhar às vezes com turmas grandes, onde cada aluno tem a sua patologia e necessidades específicas. Quais são as estratégias para tornar as aulas mais inclusivas e conseguir trabalhar todo mundo, mas de forma individual? Bom, primeiro passo, eu acho que já comentei antes, é conhecer o seu aluno, né? Então, por exemplo, na outra instituição que eu trabalho, eu tenho uma aluna autista, ela tem 28 anos. Então, a cada exercício que eu troco, ela fica me chamando. É assim que faz, é assim que faz. Olha aqui, olha aqui. Às vezes eu estou lá do outro lado da piscina, na outra ponta dos 25 metros da piscina, e ela está lá na outra ponta. Eu mudo o exercício, às vezes eu sempre mudo no meio, mas eu vou lá na tua ponta, demonstro, vou lá na tua ponta, demonstro. E às vezes eu estou demonstrando lá primeiro, ela está na ponta de cá. Ela fica me gritando: Alex, olha aqui, é assim. E aí o pessoal já acostumou com ela, né? Então, uma das formas é, primeiro, fazer os seus alunos entenderem que você tem pessoas diferentes na piscina, né? Qual a melhor forma de fazer isso? De vez em quando você entra, você faz uma interação de aluno com aluno, aulas em dupla, aulas em trios, aulas em roda, que é uma forma deles interagirem, conhecerem, saber o nome de cada um. Às vezes entra um aluno, por exemplo, com um problema muito sério de saúde, mas que tem indicação para exercício. Aí eu comento com 2, 3 alunos que ficam próximos, né? Falo assim: olha, de vez em quando dá uma olhada na Dona Maria para mim, tá? Que às vezes eu estou lá do outro lado dando um exercício. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela tinha ausência. Ela tomava remédio para epilepsia. Ela era epilética. E do nada ela tinha ausência. Ela estava fazendo exercício, do nada ela parava e ficava assim. Não mexia um músculo, nem um músculo. A primeira vez eu assustei. Eu falei: o que é isso? Você tá bem? Eu mexia com ela, ela ficava. Ela não se movia. Só que os salva-vidas do clube já conheciam ela. Então, quando acontecia essa ausência, eu já chamava os salva-vidas, eles tiravam ela da água, colocavam na cadeira, esperavam um pouquinho e essa ausência passava. Não se precisava fazer absolutamente nada. E quando ela se sentia bem, ela voltava para a piscina e continuava a fazer aula.
como se nada tivesse acontecido, porque isso faz parte da vida dela, ela tem essa ausência. Porém, ela também tem indicação de fazer exercício, a gente não pode tirar o olho dela, então eu peço os colegas para ficarem de olho nela. Pessoas com problemas de limitação articular, né? Que é o que a gente tem demais na piscina. Eu limito os ângulos de trabalho, então é a importância de se entender a biomecânica da doença, né? Não é só a fisiologia da doença. Então, às vezes, a pessoa, que é muito comum, problema de joelho e quadril, né? Então, por exemplo, quem tem problema de quadril vai ter problemas de mobilidade nas questões de rotação externa, principalmente, onde eu tenho um movimento maior da cabeça do fêmur em cima do acetábulo. Eu tenho um movimento maior e aqui eu tenho, nesse movimento, um movimento de rotação, aqui já está desgastado, traz dor, né? E às vezes nem é dor, é limitação, simplesmente não vai. Então eu preciso saber, primeiro, eu peço os diagnósticos para meus alunos, para todos eles, e uma perguntinha simples, Renato, quando o aluno está entrando a primeira vez na sua aula, tem alguma coisa que eu preciso saber a respeito da sua saúde? Simples assim. Eu tenho isso. Opa, traz para mim o relatório do médico na próxima aula, pode ser? E aí eu vou tentar entender. Eu não entendo, eu entro em contato com o médico. Qual o problema? O problema é se você não souber o que está acontecendo, é passar a mão na sua água. Aí é problema. Porque você tinha a obrigação de saber qual é o problema que ela tem. Você não tem que saber como tratar, esse é o problema do médico. Mas saber que se o problema aconteceu, o que você vai fazer, isso é importante, né? E o que a gente tem hoje? A gente tem o diabetes, a gente tem o hipertenso, a gente tem o problema articular, a gente tem uma pessoa que tem todos, né? E aí a gente precisa entender as limitações. Então vai ser um chute na altura do quadril. Dona Joana, você vai chutar abaixo do quadril. Seu Cássio, você não vai chutar. Você vai só fazer elevação de joelho. Por exemplo, às vezes tem aluno com problemas articulares no quadril que vai fazer o chute lateral, já dói. Então ele não vai fazer o chute lateral, ele vai fazer um pêndulo, que é um movimento que vai trabalhar um pouquinho a região do quadril, no caso o glúteo, né, que faz o movimento de abdução do quadril, porém sem muita interação de rotação, né? Muito movimento de abdução, porque o movimento vai ser um pouco minimizado pelo pêndulo, né? Então, para eu saber que ele tem que fazer isso, eu tenho que saber que ele tem isso. Então é entrevista, pedir o resultado ali dos exames médicos e de tempos em tempos questionar o seu aluno. Quando você volta ao médico? Já reavaliou? Eu quero a reavaliação. É isso que eu fui procurar na medicina do exercício, tentar entender pelo menos os diagnósticos, pelo menos saber o que eu não devo fazer. É a melhor parte. E aí, para a gente caminhar para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você desse algumas dicas aí para o nosso professor de hidroginástica, o futuro professor, como estruturar uma aula de hidroginástica de sucesso. Show! Muito simples. Primeiro, pega lá quanto tempo você tem de aula. Vamos falar 60 minutos só para faça o cálculo. Tira 10 minutos. Esses 10 minutos vão ser divididos entre parte inicial e parte final. Ok? A parte inicial, se a piscina for muito quente, você pode fazer exercícios mais parados. Se a piscina estiver mais friazinha ou o ambiente estiver friozinho, exercício de deslocamento ajuda. Na parte final, todo mundo faz alongamento no final. Não existe só alongamento para terminar uma aula. Você tem atividades recreativas, porque o objetivo do final da aula é diminuir a frequência cardíaca. O objetivo do final da aula, às vezes, é colocar o aluno em um estado mais basal para ele poder sair da piscina e não dar uma hipotensão de rebote, que pode acontecer. O aluno sai do HIIT, ele tem que sair mais cedo da sua aula, ele vai querer ir embora e dá uma hipotensão de rebote e ele cai para trás. Já aconteceu com o aluno meu, tá? Então, por experiência, não deixe, né? Então, o objetivo do final é diminuir a frequência cardíaca, abaixar os hormônios adrenérgicos, né? E fazer com que esse aluno saia bem da sua aula e queira voltar. A parte principal, disseca ela. Quanto é de cardio, quanto é de neuro. 40% cardio, 60% neuro. O que eu vou fazer no cardio? Exercícios que a execução sejam acima de 40 segundos, 45 segundos. Como você vai colocar isso? Pode ser em forma de coreografia, pode ser em forma de blocos, pode ser em forma de circuito, pode ser com material, sem material. A parte principal de forçar, faça intervalado. O intervalo pode ser ativo, não tem que ser necessariamente passivo. Se for exercícios de muita intensidade, intervalo passivo.
você conseguiu estruturar isso, o resto é fácil. Você só tem que escolher se vai ter material ou não, você só tem que escolher o método. Existem mais de 30 métodos de utilização na hidroginástica para você poder fazer, montar a tua aula da segunda ser diferente da terça, ser diferente da quarta, da quinta e da sexta. Né? Lembrando que no mínimo 2 vezes na semana você tem que fazer força e todos os dias que o aluno tiver, você tem que trabalhar mobilidade e flexibilidade. Okay? Isso é uma recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Todas as variáveis físicas têm que ser trabalhadas, mas não todas em todas as aulas. Força tem que ser em todas as aulas. Sensacional. Com essa dica aí, todo mundo aí do outro lado vai conseguir virar especialista em hidroginástica e conseguir dar uma hidroginástica avançada. Alex, muito obrigado pela presença. Deixa aí suas redes sociais, os seus canais, para quem quer saber mais, procurar mais e aprender mais sobre hidroginástica. Bom, quem quiser me encontrar lá no Instagram, né, _Alex Mariz, M-A-R-I-Z, e no Facebook, Alex Mariz. Agora, nesse fim de semana, eu estarei em Lagoa da Prata. Em outubro, estarei com um curso do workout em natação do ENAF aqui em BH. E em novembro, estarei na academia To Move, que é aqui onde a gente está fazendo essa gravação, com o curso de autistas, no caso atípicos, e eu estarei com o curso de hidroginástica junto com o meu professor Tiago. Então, espero que vocês tenham gostado aí. O nosso tour aqui por BH, a gente já passou pelos Estados Unidos, já passou por Curitiba e agora aqui em BH, trazendo os especialistas, os grandes nomes de BH para vocês aí do outro lado com muita informação pedagógica. Então, muito obrigado, Alex, muito obrigado a vocês aí do outro lado, obrigado aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Então, não esqueçam de compartilhar, ativar a notificação e, claro, seguir o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Até a próxima!